verdade, das bênçãos que Ele tem derramado sobre essa igreja. Eu louvo a Deus, me alegrei muito pela quantidade de crianças que eu pude presenciar aqui nessa noite. Mas deixe-me apresentar, meu nome é Tiago, como foi dito, e eu faço parte ali da Catedral do Calvário, que fica no Janga, lá com o bispo Adonias, o qual manda um grande abraço para toda essa igreja. Eu venho aqui nessa noite também, como foi dito, com a minha esposa, Mari. Por favor, Mari, fica de pé para o pessoal me conhecer. Ela é uma bênção na minha vida e está comigo em todos os momentos. Eu e ela somos um só ministério. E eu louvo a Deus também pela vida do reverendo Gustavo, pela sua esposa, a irmã Leida, e por rever irmãos muito queridos que eu não via há muito tempo. Está ali Júnior, Martinha, um casal amado que foi lá da nossa comunidade e está aqui com o reverendo Gustavo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Vamos orar nesse momento mais uma vez. Por favor, feche os seus olhos para a gente entregar esse tempo a Deus. Deus amado, obrigado, Senhor, pela santa presença do Teu Espírito nesse lugar, Senhor. Obrigado por Tua graça e pela Tua palavra que é viva e poderosa para penetrar o mais profundo da nossa alma, operando cura, milagre, restauração de vida, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite, de modo que nós possamos sair daqui mais fortalecidos na fé. Ó Deus, que a gente não saia daqui da mesma forma que nós entramos. Assim nós oramos, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa semana é uma semana muito especial. Nós estamos comemorando algumas datas especiais. Hoje, por exemplo, se comemora no Brasil o dia do primeiro culto evangélico no Brasil. Olha só, no dia 10 de março de 1577, os missionários franceses enviados pelo pastor João Calvino vieram até o Brasil, e lá no Rio de Janeiro, lá na Baía de Guanabara, eles realizaram o primeiro culto evangélico para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje fazem 447 anos passados, e hoje nos 4 cantos desse país se adora o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa semana também nós tivemos outra data muito especial. As mulheres sabem qual foi o dia de quê? O dia das mulheres. Anteontem foi o Dia Mundial Internacional da Mulher. Esse ser tão belo, né, pastor Gustavo? Criado de forma tão especial por Deus, para se unir ao homem e juntos serem mordomos de Deus nesse mundo, para juntos glorificarem, desfrutarem da presença de Deus nesse mundo. Mas nós vemos lá em Gênesis que Deus criou com um propósito. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele viu que o homem estava só e fez a mulher para estar junto com o homem, para servir a Deus junto com o homem. E graças a Deus por isso, né? Os irmãos aqui agradecem a Deus pela vida de cada uma mulher. E nós vemos na Escritura também, irmãos, que a mulher, ela também foi o primeiro alvo da serpente, do maligno.
E por causa disso, Deus disse à serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Mas se a serpente, ela primeiro atacou a mulher, mais tarde, nosso bom e amado Deus daria vitória à mulher. Por quê? Porque foi através do descendente da mulher, do ventre da mulher, que nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que iria ferir a cabeça da serpente, aquele que iria destruir na cruz do Calvário de uma vez por todas o inimigo das nossas almas. Amém? Louvado seja Deus. E eu gostaria de refletir com vocês nessa noite um pouco da importância da mulher no reino de Deus, na obra missionária, na igreja, no cristianismo. E eu queria refletir com vocês, primeiro, sobre o valor que Jesus deu às mulheres. Irmãos, o Senhor tratou as mulheres de forma linda, de forma linda. Ele ensinou a cada um de nós, homens, que estamos aqui nessa noite, a tratar bem as mulheres. Tratar a mulher de forma digna. A mulher que muitas vezes não é valorizada como deveria, e assim era na época de Jesus. As mulheres não tinham, não davam a elas o devido valor, mas Cristo, Ele dignificou todas as mulheres que andaram com Ele. E nós vemos nesse texto aqui que o reverendo Gustavo leu, no capítulo 8 de Lucas, versos 1 a 3, Jesus andando com os discípulos, os apóstolos, os 12, o texto diz que ele estava com os 12 apóstolos, mas diz também que ele estava junto com as mulheres, muitas mulheres. Estava lá Maria Madalena, estava Susana, várias mulheres, e o texto diz muitas outras mulheres que o texto nem menciona o nome. Na época de Jesus, como eu disse, as mulheres eram muito discriminadas. Não sei se você lembra, você deve lembrar daquela mulher que tinha uma hemorragia incontida há 12 anos. Mulher do fluxo de sangue, conhecida. E era uma mulher desprezada na sociedade por causa desse problema que ele tinha. E quando ela quis se aproximar de Jesus, as pessoas não deixavam ela se aproximar de Jesus. Disseram para ela assim: olha, não atrapalhe o mestre, não atrapalhe. Porque ela era considerada uma mulher impura. Mas para aquele que é puro de coração, ele abriu os braços para aquela mulher, ele acolheu aquela mulher, ele falou com ela, ele perdoou aquela mulher, ele curou a vida dela. Então, a gente lembra também da mulher de Samaria, no capítulo 4 do livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que sofria de muitos preconceitos. Primeiro preconceito pelo simples fato de ela ser mulher. Segundo preconceito, que ela tinha nascido na cidade de Samaria, que os samaritanos, o pessoal que nascia em Samaria, eram considerados impuros para os judeus. E terceiro, porque ela tinha tido relacionamentos conturbados, ela estava vivendo em fornicação, e ela estava buscando preencher o vazio do seu coração com relacionamentos com os homens. Mas Jesus, ele tem um encontro com aquela mulher samaritana, e aquela mulher, ela estava num poço, pegando água, e Jesus disse para ela assim: se você soubesse
com quem você está falando. Jesus disse para ela: eu sou a fonte de água viva. E a partir daquele momento, aquela mulher reconhece que Jesus é o Messias. Ela corre para o povoado dela, o povo de Samaria, vai lá e conta: eu achei o Cristo. E muitos vão a Jesus, muitos se convertem a Jesus. E nunca mais aquela mulher teve sede na sua alma. E por isso, aquela mulher, uma mulher sem esperança, uma mulher vítima de preconceito, desacreditada pela sociedade, ela foi a primeira missionária a contar que Jesus era o Messias, a espalhar as boas novas de salvação. Glória a Deus. Mas antes da gente entrar aqui no capítulo 8 de Lucas, eu queria voltar um pouquinho com vocês para o capítulo 7. Tem um exemplo de outra mulher. A Bíblia diz, a partir do versículo 36, no capítulo 7, que Jesus vai para a casa de um fariseu. O fariseu era um líder religioso que tinha na época. E ele entra na casa daquele fariseu. O fariseu não recebe bem Jesus, não dá um beijo no rosto de Jesus, não lava os pés de Jesus. E tudo isso era costume de um bom anfitrião naquela época, que recebia os visitantes. Ele tinha que fazer isso. Mas ele não faz nada disso. Aí o texto diz que chega uma mulher que é pecadora. E essa mulher, ela começa a chorar nos pés de Jesus. Ela começa a molhar de lágrimas os pés de Jesus, a ponto dela precisar enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. E ela não só faz isso, ela derrama um bálsamo nos pés de Jesus. Ela beija os pés de Jesus. E só o fato dela ser mulher, ela entrar numa casa onde só tinha homem, já era um preconceito naquela época. As pessoas já olhavam estranho, já olhavam de lado. Uma mulher aqui entrando num lugar onde só tem homem. E para completar, aquele fariseu, líder religioso, o dono da casa, disse assim, para uma conversa paralela, disse assim: se esse daí soubesse quem é essa mulher, ele não deixava nem ela chegar perto. Essa mulher é uma mulher pecadora. Mas Jesus olha para o fariseu e diz assim: ela me amou mais do que você. Ela me tratou melhor do que você. Eu cheguei aqui, você nem para usar a linguagem de hoje, você nem um copo d'água me deu. E ela está aqui derramando lágrimas até agora nos meus pés. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, eu não quero aqui enaltecer a figura da mulher, porque a mulher também é uma criatura de Deus. E a gente só deve exaltar ao Criador, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê, só é olhar aqui para a igreja, pastor Gustavo, tem muito mais mulher do que homem. A gente vê que a mulher, ela tem se dedicado, nas Escrituras a gente vê muitas vezes as mulheres mais dedicadas ao Senhor do que os homens. A gente vê isso claramente em alguns trechos da Bíblia. Entrando aí já no capítulo 8, versículo 1, o texto vai dizer, que Jesus estava passando por cidade em cidade. Ele estava ali pregando o Evangelho do Reino, anunciando as boas novas. Ele estava com os 12, e o cenário aqui é Jesus trabalhando, anunciando o reino de Deus. Só que no versículo 2 e 3 diz que também muitas mulheres haviam sido curadas. De que, irmãos? De espíritos
malignos e de que também? Doenças. Maria Madalena, que havia sido liberta de 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres estavam ali dando assistência a Jesus e sustentando a obra, a missão, com seus próprios recursos, com dinheiro, com seus próprios bens. É o que o texto diz. O texto diz que elas foram curadas, libertas por Jesus, suas vidas foram alcançadas pela graça de Deus, impactadas por Cristo. Uma mulher como Maria Madalena, que teve um passado terrível, um passado obscuro, uma mulher aqui que era possuída por demônios, aqui agora, nesse momento, sendo uma bênção no reino de Deus, sendo uma mulher transformada. E isso, irmãos, irmãs, é o que Jesus faz na nossa vida. Ele pega uma mulher que ninguém dava nada por ela, uma mulher que tinha demônios e agora é uma bênção no reino de Deus. Ele nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. E essas mulheres disseram para Jesus: eis-me aqui, Senhor, a partir de hoje as nossas vidas são tuas. A partir de hoje, para onde o Senhor for, a gente vai com o Senhor para o resto da nossa vida. Irmãos, todo aquele que é curado, todo aquele que é liberto, que é salvo pela graça de Jesus, não pode ficar do mesmo jeito. Glória a Deus. É preciso seguir a Jesus. Essas mulheres estavam seguindo a Jesus na missão de que? Anunciar o Evangelho de Deus. Mas essas mulheres não só seguiam a Jesus, mas se a gente for para o versículo 3, diz que essas mulheres financiavam o ministério de Jesus com seus bens. As mulheres estavam bancando, fazendo toda a logística acontecer, as refeições, as hospedarias, tudo eram elas que organizavam, tudo eram as mulheres. O Senhor, Ele poderia ter feito milagres para suprir a sua própria necessidade, mas Ele não fez milagres. Se a gente notar nos evangelhos, Jesus não faz milagres para suprir a própria necessidade, Ele sempre fazia para o outro. Mas essas mulheres aqui, que foram abençoadas por Jesus, agora elas estavam cuidando, abençoando o ministério de Jesus. Então, o resumo desses dois capítulos aqui é esse. Capítulo 7 e capítulo 8 de Lucas. A gente vê a mulher amando mais a Jesus do que o homem. A gente vê a mulher seguindo a Jesus em maior quantidade do que os homens. E a gente vê a mulher contribuindo mais na missão do que os homens. E isso faz pensar aqui que as mulheres são mais desprendidas, são mais generosas, mais fiéis na obra do Senhor. As mulheres se derramavam por Jesus. Se a gente for para Lucas, não precisa abrir esse texto, mas se a gente for para o capítulo 23, versículo 27, vai dizer que quando Jesus estava arrastando a cruz para ser crucificado, as mulheres de Israel choravam por Jesus, derramavam-se ali na beira do caminho. Quando Jesus estava passando, elas estavam chorando e Jesus consolava elas. E a gente percebe que as mulheres, elas foram fiéis até o fim. Elas não só estavam com Jesus na hora das viagens missionárias, mas elas estavam com Jesus também na hora da morte.
lembrar, na hora da crucificação de Jesus, nenhum dos apóstolos estava com Jesus. Somente João. Somente João estava lá ao pé da cruz. Os outros tinham fugido, tinham se acovardado, estavam tudo com medo. Mas as mulheres, todas elas estavam lá ao pé da cruz. Todas as mulheres estavam lá. Elas não só estavam na cruz na hora da crucificação, mas elas também estavam na hora do sepultamento de Jesus. Os apóstolos, eles não foram sepultar Jesus. Quem foram sepultar foram as mulheres. De madrugada, o texto diz que elas saem, vão no mercado para comprar um tecido de linho para cobrir o corpo de Jesus, para comprar óleo para ungir o corpo de Jesus, em respeito ao corpo dele, e para também preservar o corpo de Jesus. E elas estão lá na hora do sepultamento. E os apóstolos, ou quem sabe, estavam dormindo, ou estavam escondidos, ou estavam com medo, mas elas estavam lá. Elas não só estavam na hora da cruz, na hora do sepultamento, mas elas também estavam na hora da ressurreição. As mulheres, elas foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Sabia disso? Foram elas a quem Jesus apareceu primeiro e disse: olha, vão lá agora e encontrem os apóstolos que estavam tudo lá, trancafiados dentro de casa. E elas correm, vão dizer aos apóstolos, e por incrível que pareça, os apóstolos não acreditam no que elas falam. Diz assim: essa é coisa na cabeça dessa mulher. Já pensou? Isso é coisa de homem mesmo, né, pastor? Então, irmãos, essas mulheres estavam falando a verdade. Cristo realmente havia ressuscitado. E depois os apóstolos, eles comprovam isso. Agora, elas não só estavam na cruz, elas não só estavam também na hora do sepultamento, elas não só estavam também na hora da ressurreição, mas elas também estavam depois que Jesus ascende aos céus. Em Atos, capítulo 1, verso 14, a gente vê que as mulheres, elas estão ali na casa, orando, esperando o sopro do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Elas estão ali com os apóstolos, com Maria, com Jesus, está ali Maria Madalena, está ali Susana, está ali Joana, está todo mundo. As mulheres que estavam desde a missão, ó, lá na Galileia, elas estão aqui em Atos. Veja a constância dessas mulheres. Elas estavam a todo momento perto de Jesus. E certamente no dia de Pentecostes elas também estavam lá. Por quê? A profecia do profeta Joel dizia o seguinte: eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne e todos os povos. Meus filhos profetizarão. É assim que a profecia diz? Não. A profecia dizia: meus filhos e filhas profetizarão. As mulheres estavam ali no dia de Pentecostes, recebendo o Espírito Santo, sendo revestidos do Espírito Santo, para proclamar as grandezas de Deus. Desde o Antigo Testamento, irmãos, nós vemos a importância do ministério feminino, a presença, a relevância da mulher no povo de Deus, na Igreja de Cristo, e glória a Deus por isso. E nós precisamos de mais mulheres missionárias nos dias de hoje. Nós precisamos de mulheres que não têm vergonha de falar de Jesus. Nós precisamos de mulher que se levante como guerreira dessa geração para falar do nome de Jesus. A gente costuma falar
pastores, teólogos, missiólogos do sexo masculino. São mais conhecidos homens. A gente citar uma frase aqui, geralmente é citada a frase de um homem. Mas aconteceu uma coisa engraçada uma vez, uma irmã lá da igreja, ela chegou para mim e perguntou o seguinte: pastor, me fala o nome de uma missionária conhecida, uma missionária famosa, que eu gostaria de conhecer mais sobre ela e tal, nos dias de hoje, né? Uma mulher nos dias de hoje. Eu sabia muitos nomes de mulheres hoje, né, que são conhecidas, mulheres missionárias, escritoras de livros, mulheres que passaram muitos anos no campo missionário, mas para desmistificar essa coisa de que só quem é famoso é que é relevante no reino de Deus, eu disse para ela assim: você é uma missionária importante no reino de Deus hoje. É você. E eu quero dizer a mesma coisa para vocês, mulheres, hoje. Vocês são as mulheres escolhidas por Deus. Vocês são as mulheres de oração. Vocês são as mulheres cheias do Espírito Santo. Vocês são as mulheres que devem abrir a boca e falar do Evangelho. Vocês são as mulheres que influenciam a casa de vocês. Vocês são as mulheres que servem a casa do Senhor. Vocês são as mulheres que contribuem para a obra, o avanço da obra missionária de Deus. Amém? Amém. Porque o Senhor Jesus, assim como foi na vida dessas mulheres aqui, Ele curou, Ele libertou, Ele salvou. Assim foi na nossa vida. A mesma coisa. Assim foi na nossa vida. O Senhor trouxe salvação a cada um de nós. Ele nos ama de modo especial. E Ele tem uma grande obra a fazer através de nós. Nós, que somos homens, aqui a palavra para os homens, precisamos aprender a Jesus, a amar as nossas esposas, porque Cristo diz que nós devemos amar as nossas esposas como Ele amou a igreja. E como é que Ele amou a igreja? Ele deu a vida pela igreja do Senhor. Ele deu a vida. Nós precisamos aprender a respeitar, a valorizar a vida das mulheres. Amém? Amém. Eu quero finalizar aqui essa reflexão compartilhando com vocês um exemplo de uma grande mulher de Deus, uma missionária chamada Gladys Aylward. Gladys Aylward nasceu em Londres, na Inglaterra. Ela veio de uma família muito pobre. A família dela era de Londres e ela fisicamente era uma mulher bem franzina. Ela era bem baixinha assim, ela tinha 1,5 m. E seus pais eram crentes no Senhor Jesus, levavam ela para a igreja como essas crianças que estão vindo aqui, como muitos de vocês trouxeram as crianças hoje. Só que aos 14 anos de idade, ela diz o seguinte: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus. O sonho dela era ser artista, ela queria ser artista. E com 14 anos ela deixa tudo, ela deixa de ir para a igreja, ela deixa os estudos para de andar nos caminhos do Senhor. E a história diz que ela vai trabalhar. Vocês estão aqui comigo? Sim. A história diz que ela vai trabalhar com 14 anos na casa de uma família rica como empregada doméstica. E ela chega na casa dessa família e ela trabalha durante
um estranho aborda ela na rua e faz uma pergunta para ela que deixa ela intrigada. O rapaz pergunta para ela assim: para onde você vai depois que você morrer? Naquele momento, a semente do Evangelho que estava ali plantada no coração dela, desde essa idade aqui, que as crianças vinham para a igreja, que as crianças vêm para a igreja, começa a brotar. E ela cai em si, ela reconhece, naquele momento que o rapaz faz essa pergunta, que ela precisava de Jesus na sua vida. Ela precisava entregar o coração dela a Jesus. E ela se converte ao Senhor Jesus. Mas ela continua trabalhando na casa daquela família e num belo dia ela estava limpando a biblioteca da casa e ela encontra um livro que falava sobre a cultura da China. Falava sobre missões cristãs lá na China. Falava sobre um artigo que muitas pessoas ali não conheciam Jesus na China e que havia pouquíssimos missionários naquele país. E naquele momento a Gladys, ela sente um forte ardor no seu coração. Ela fica incomodada. Ela diz assim: eu preciso fazer alguma coisa. E no coração dela ela sente um forte desejo para ir para a China, falar de Jesus para aquele povo. Ela chega a pedir demissão do seu trabalho. Ela deixa a casa daquela família para se inscrever numa agência missionária, para se preparar para ir para a China. E aí ela começa a se preparar nessa agência missionária. Só que Gladys era uma mulher que tinha parado seus estudos. E ela não tinha muitos estudos. E ela começou a tirar nota ruim. Só nota baixa. E o diretor da agência chega para ela e diz assim: olha, infelizmente você não é boa o suficiente para ser missionária na China. Você não é boa o suficiente. Suas notas são ruins, você já está com a idade avançada, você é solteira, você é mulher, você não vai conseguir se sustentar no campo missionário. E nós chamamos você para conversar aqui porque achamos adequado você não continuar na nossa escola de treinamento. E a gente está convidando você a se retirar.